Bom dia, pessoal. Vamos iniciar, então, a nossa atividade de hoje, que é o punho-ball, né? Esse esporte não muito conhecido, mas é um esporte bem praticado até aqui na nossa região, comparando com outras do país, devido à imigração alemã, né? Que foram quem trouxeram esse esporte, porque ele é um esporte genuinamente alemão, né? Criado na Alemanha, lá no início do século passado, e ele é muito parecido com o vôlei, né? Voleibol. Mas como o próprio nome diz, né? Punho-ball se joga com o punho, mas muito com o antebraço, né? Apesar do nome ser punho-ball, se utiliza essas duas regiões, o punho e o antebraço, muito para jogar o punho-ball. Sempre com a mão fechada, a gente joga o punho-ball com essa mão direita ou esquerda, né? Outra parte do corpo não é permitido, aí vai ser considerado uma falta, né? Perda de posse da bola, mas é um esporte bem tranquilo, bem fácil, é um dos mais acessíveis em termos de regra, de domínio de técnicas, porque não exige muito, né, essa questão de técnica, assim como o esporte do vôlei, que já tem que ter um domínio da técnica do toque, da manchete, outros esportes coletivos que tem que treinar, né, a técnica e ter domínio dos fundamentos. O punho-ball ele seria um esporte acessível, assim, bem democrático, porque todo mundo teria condições de praticar esse jogo, por ser simples, tanto nas regras e por também não exigir muito nos fundamentos, nas técnicas específicas. Vocês vão perceber agora na minha demonstração, na explicação, né? Então, eu vou colocar o vídeo aqui, ó, fica mais fácil, desse jogo da final do Brasil versus Alemanha, em 2018, da categoria de 18 anos. Ok, a Alemanha, então, Alemanha, Suíça, são os países europeus que dominam muito este esporte do punho-ball, por ser originário de lá, principalmente, e que é muito praticado por esses países. No punho-ball, há 4 fundamentos bem básicos, como eu falei para vocês, essa aí é o campo, né? Ele é praticado num campo de gramado, né? Ele não é uma rede, é uma fita, como vocês estão vendo ali, de 1,90 m, 2 metros. Essa mini rede, né, essa fita com 2 postes, separa a quadra, que nem no voleibol, e aí é o momento do saque, né? O jogador irá sacar naquela linha que fica a 3 metros, com a mão fechada por cima, e aí são 5 jogadores contra 5 jogadores. Os 3 do fundo são considerados jogadores da defesa. E aí tem um passador, né, que é muito parecido com o levantador do vôlei, e um jogador especializado em dar aquela cortada, né? A gente não chama em cortada, mas sim a batida, né? Então, foi ponto da seleção brasileira ali de amarelo, vai sacar, ó, saca daquela linha de 3 metros, a recepção, esse jogador vai fazer o passe para o batedor, então, tentar o ponto, né? Vocês estão vendo que a bola pode quicar uma vez no solo, né? Sempre uma vez no solo, entre uma jogada e a outra. E pode dar 3 toques, que nem no voleibol. A diferença aqui, ó, se passar por baixo, é ponto do outro time. A diferença aqui do vôlei, dos 3 toques, é que o jogador não pode repetir, né? No vôlei, tu pode levantar, passar e cortar. Pode tocar 2 vezes que é alternado. Aqui não. Aqui tem que ser 3 jogadores sempre diferentes tocarem na bola para passar para o outro lado, ok? E olha, vocês perceberam que o Brasil está levando ponto e continua sacando. Então, essa é a regra diferente do vôlei também. Quem saca aqui não é quem faz o ponto, e sim quem leva o ponto. Dá um nó, às vezes, na cabeça, a gente se atrapalha no início, né, para jogar dessa forma, mas depois tu consegue dominar, tu entende a jogada ali, é bem tranquilo, porque ele é bem diferente para quem está acostumado a jogar o vôlei, que saca sempre lá na linha de fundo, não ali nos 3 metros, que nem vocês estão vendo, e saca sempre quem leva o ponto, e não quem faz o ponto. Então, esse é um detalhe, e daquilo que eu falei, né, das diferenças de regras, o interessante é que não há uma rotação, não há o rodízio do voleibol,
não há aquela regra de ter que sacar, né, sempre alguém que está nessa rotação, né, alternadamente. Aqui é livre, pode sacar o jogador que quiser, às vezes é sempre o batedor que saca, um jogador treinado e preparado para sacar, porque o sacador ele pode até conquistar pontos, né? Então é uma jogada muito importante no punho-ball. Então, dentro dos fundamentos básicos do punho-ball, a gente tem o saque, né, que eu já falei para vocês, que ele é dado por cima, com a mão fechada, ou às vezes ele pode ser curtinho no pé do jogador adversário, né? Mas a ideia é tocar o mais longe possível do jogador adversário, né? E o saque pode ser longo, curto, do jeito que o sacador achar melhor para fazer o ponto, ok? E para ser um batedor é necessário ter uma boa altura para fazer o ponto, tem que ser com muita velocidade, principalmente ter uma boa cabeça, né? Ser esperto, inteligente, para poder conseguir assimilar as cobranças, porque é um dos principais jogadores, é aquele que faz o ponto, seria o atacante, né, no futebol. Então, ele tem que ter uma boa cabeça para suportar essa pressão, tá? Porque é ali que pode ganhar a partida muitas vezes. Então, está sacando quem levou o ponto, recebeu a bola. Estou aqui que nem o narrador, né? O Galvão Bueno. Ele levantou e aí vem o jogador e corta, o batedor. Então, assim que funciona o punho-ball. Às vezes pode ser na segunda, não tem problema, tu pode dar a batida na segunda. Ó. Esse é o passador, quicou, vem o batedor e tenta o ponto. Né? Então, é um jogo que vai até 11 pontos, né? Então, são 7 sets, né? Dependendo do regulamento do torneio. E a defesa é formado por um trio, né, no fundo, que é o lateral direito, o lateral esquerdo e um que fica mais centralizado, que se chamam de fundo, né, o jogador de fundo, ok? O jogador, então, da defesa deve ter muita elasticidade, né, vocês viram que ele pega bolas dando pontes, né, se joga no gramado, se esticando para conseguir pegar muitas vezes essas bolas que vai nos lados dele, com lateral, com rolamentos, peixinhos e velocidade de arrancada bem interessante com o seu condicionamento físico. E esse é o passador, né? Esse está batendo. Mas tem o passador, que vai dar o passe, que quando a bola vem atrás dos jogadores de defesa, o passador é que vai jogar a bola na frente para o batedor, né? Que deve passar a bola o melhor possível para que ele consiga fazer o ponto, bater, né? Que nem uma cortada no vôlei, mas sempre com a mão fechada, o punho fechado. Essa é a regra do punho-ball. A batida por esse batedor aí, ele deve ser feita, então, através desse saque, ou também quando ela é levantada, né? Passada pelo passador, ok? Às vezes um saque pode ser fraco, outras indo no pé do adversário, e outras vezes pode ser forte o suficiente para fazer o ponto, né? Algumas situações, né, que o ponto é marcado, como a gente conquista o ponto no punho-ball, né? Quando a bola bate no corpo de um jogador, toca a fita, postes de sustentação, né, da fita. Também quando a bola bate em qualquer parte do corpo que não seja o braço de um jogador ou a sua mão, né, não esteja fechada, é uma regra importante. Quando a bola toca 2 vezes consecutivas no solo, né, quando ela dá 2 kicks, então só pode quicar uma vez entre um jogador e o outro. Quando a bola toca o campo adversário, tendo a sua trajetória passado, então, por baixo da fita, dessa fita que separa os campos, que nem a rede de voleibol, ou quando a equipe toca mais do que 3 vezes na bola, e quando a bola passa para o campo adversário, tendo o seu último toque com o solo. Então, a bola não pode quicar no solo e passar para o outro lado do campo. Ela precisa ser, né, enviada para o outro lado com o toque da mão, né, fechada com o punho ou com o antebraço. E quando o mesmo jogador tocar mais de uma vez na bola, antes que ela seja tocada por um adversário. Então, essa é uma das diferenças, né, do voleibol. Tu só pode tocar uma vez antes de que ela seja tocada pelo adversário novamente.
e quando dar o saque, o jogador invade aquela linha de 3 metros, né? Então, ele tem que sacar de trás daquela linha de 3 metros que está ali bem sutilmente marcado ali, nesse campo de grama. Ok? Lá na escola, a gente pratica nas quadras, geralmente é possível adaptar, né, o punho-ball numa quadra de vôlei, a gente diminui um pouco a rede ou coloca uma fita no lugar da rede. A quadra ela é um pouco menor do que essa oficial do gramadão, né, ali, mas é possível jogar também uma simulação de punho-ball para ter uma ideia, né? E o pessoal gosta muito de praticar o punho-ball lá no módulo, no nosso ginásio, então é bem tranquilo jogar nessa quadra de voleibol, ok? Seguindo essas regras do punho-ball. Agora, então, vocês já entenderam mais ou menos essa aí, conforme vocês estão assistindo esse jogo, né, do Brasil contra a Alemanha aí, lá na Alemanha, 2018, né, 11-5, e o Brasil já teve várias conquistas, a ginástica de Novo Hamburgo também é um clube que joga os torneios internacionais, bem representada, então a Sujipa de Porto Alegre e outras cidades de Santa Catarina, do Paraná também existe o punho-ball, ok? Então, vamos para a parte da tarefa, né? Então, vou parar essa apresentação, que agora eu quero mostrar para vocês a tarefa da educação física dessa semana, ok? Que será postado às 16 horas no Meet da educação física, no Classroom, e é o seguinte, atividade prática, ela será, então, não precisa enviar foto desta vez, e sim vocês marcarão um tempo, né? São 4 jogadas que vocês treinarão em casa, e cada jogada vocês deverão contar o número de repetições durante 1 minuto, né? Vocês marcarão 1 minuto no relógio e irão fazer essas 4 jogadas do punho-ball, que vai envolver uma jogada é o passe, a segunda é o levantamento, a terceira é o saque e a quarta é a recepção. Então, eu vou demonstrar aqui para vocês como será cada um. Vocês vão anotar durante 1 minuto quantas vezes vocês conseguem fazer o movimento e me enviem aí mesmo no chat do Classroom ou num documento do Word, como vocês quiserem, postem lá no Classroom, nessa própria atividade para ter a tarefa cumprida. Bom, em 1 minuto, vocês vão informar o número, esse é o primeiro, o número de vezes que vocês conseguem alternar os braços, batendo na bola sem que ela caia no chão, treinando o passe. Também tem uma videoaula com todos os movimentos do punho-ball para fazerem em casa, treinarem os fundamentos para que, quando a gente voltar presencialmente, a gente consiga, então, praticar o punho-ball, o jogo propriamente dito, já ter vivenciado essa parte dos fundamentos do punho-ball, que é muito simples, como falei anteriormente, é um esporte acessível e não requer muitas técnicas como vôlei, handball, basquete, que exigem bastante domínio dos fundamentos. Então, vamos para o primeiro, tá? Depois vai estar descrito lá no Classroom também. Vou demonstrar para vocês aqui, vou me afastar um pouquinho. Então, durante 1 minuto, marque no relógio e a quantidade de vezes vocês conseguem bater na bola com o punho fechado, alternando de mão. Vou tentar fazer aqui, vamos lá. Se errar, aí aquele não vale, daí começa de novo, tá? Vamos lá? Vai lá. 1, 2, 3, 4. Tá, pessoal? Durante 1 minuto, vocês vão fazer esse movimento, alternando, e vão contando quantas vezes vocês conseguem alternar. Se a bola caiu, para ali, né? E continua contando, ok? Se a bola caiu no 15, pega a bola e vai, continua. 16, 17, até o número de vezes que vocês conseguem acertar durante esse 1 minuto. Então, esse aí é o primeiro, ok? O segundo, deixa eu dar uma respirada. O segundo é quantos levantamentos deu na bola, deixando ela cair sempre uma vez.
Como no punho-ball é permitido a bola quicar, né? Como vocês viram no jogo, ali no vídeo anterior, ela pode dar uma quicada no solo, né? Então, vamos fazer este agora, que é o levantamento. Então, quicou, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá? Vai erguendo conforme a altura, aqui eu não consigo erguer ela muito, porque o meu teto limita ali a minha altura, né? Mas esse seria o segundo exercício, que é a levantada. Durante 1 minuto, errou, para a contagem ali, acerta a bola e vai de novo até fechar 1 minuto. Deixa eu dar mais uma respirada. Não parece, mas o fôlego vai. Vamos para o terceiro minuto e terceiro desafio do punho-ball. Informar quantos saques acertou em um balde. Então, lá no cantinho tem um balde lá, e eu vou sacar agora por cima, né? Tipo o saque de cortada, só que com a mão fechada, o punho fechado. Então, joguei a bola para cima, que eu não vou conseguir jogar muito alto, porque a altura limita, né? Estou aqui na minha garagem. Vocês também vão ver em casa, como se quem está em quarto, em sala, quem consegue ir ao ar livre, melhor ainda, ok? O número de vezes que acertou o balde ou uma caixa, algo que a bola você consiga treinar a precisão, né? O saque. Então, vou lá. Marquei no relógio 1 minuto e o meu balde está lá no cantinho. Dá licença, licença. Tirar ali para não machucar. Vamos lá, então. Vamos marcar uma distância de 3 metros, tá, pessoal? Então, aqui, ó. 1, 2, 3. 3 metros que nem é no punho-ball, né? São 3 metros para poder sacar. Então, vamos lá. Fica aqui no ladinho. Ó. 1. Aí, 1. Então, assim vai indo, né? Quantas vezes consegue acertar no balde? Eu coloquei num canto ali, ajuda um pouquinho, né? Vocês podem organizar o balde, a caixa de vocês, conforme for melhor. E peguei também um balde ali bem grandinho, né? Quanto menor, mais difícil fica para acertar, ok? Aqui é para treinar realmente o saque, a precisão, né? Bate com o punho fechado, a mão aqui fechada, pode bater com o antebraço ou com essa região aqui do punho mesmo, ok? E o último, né, o quarto desafio, que vocês vão me mandar a quantidade de vezes que vocês conseguiram acertar, é quantas recepções acertou a jogar a bola na parede. Então, tu joga a bola na parede e vai dar a recepção. Na sequência, quantas em 1 minuto você conseguiu? Vou lá demonstrar. Então, joga a bola na parede. Ó, 1, 2, 3. Treina também mão esquerda, mão direita, vai treinando, alternando. Ó. Não valeu? 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Vai treinando a quantidade de vezes que acerta, então, na recepção. Joga que nem o lateral, né, do futebol de campo, joga por cima da cabeça e bate com direita, esquerda, direita. Ok? Deixa eu dar uma respirada. Tá bem quente aqui.